Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu estou bem também. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, como sempre, quero compartilhar algo com vocês que eu venho pensando, eu venho estudando nos últimos dias, algo que acho que eu não faria se não fosse intencionalmente, né? Outros fatores aí que eu posso falar mais pra frente no canal me levaram a acabar estudando especificamente isso, que é culto e liturgia, né? Para você que não sabe, liturgia é o que a gente costuma chamar de ordem de culto, né? A forma como a gente se organiza para poder cultuar a Deus coletivamente, né? E assim, tem muitas liturgias sabe, cada tradição, cada denominação abraça de um jeito diferente. É importante notar que liturgia vai ter em todo lugar em que tiver culto, seja ele ao Deus da Bíblia ou a qualquer outra divindade que seja cultuada por aí, né? O ponto é que toda vez que a gente vai se reunir para cultuar algo, a gente tenta se organizar para fazer isso da melhor forma. E a melhor forma, né, às vezes pode ser visando melhor organização, ou a melhor forma, como costuma ser o culto cristão, né, visa ser a forma mais fiel ao que é autoridade, né, a autoridade última pra gente, que é a palavra de Deus. Então, um bom culto, vamos dizer assim, se você é um crente, vamos dizer, como eu posso falar isso sem ser deselegante, né? Mas assim, se você é um crente real que ama a palavra de Deus, que é fiel às escrituras, você vai querer se certificar de que está cultuando a Deus da maneira correta, não é verdade? Essa é uma preocupação genuína das igrejas por aí, costuma ser, né, uma preocupação genuína. Mas com o tempo, outras coisas vão modelando a nossa forma de cultuar, né? Por exemplo, no Brasil é muito comum que a gente, como igreja, cultue mais na parte da noite, apesar de muitas igrejas no Brasil já abraçarem apenas pela manhã os cultos. Eu conheço várias igrejas que têm culto só de manhã, mas no Brasil, culturalmente falando, eu acho, né? Tô falando só da minha bolha? Tomara que não, mas eu acho que é mais comum da gente cultuar à noite. Nos Estados Unidos, até onde eu sei, é mais comum cultuar de manhã. Então, horário, tempo de reunião, por exemplo, é muito comum a gente ouvir histórias de reuniões de irmãos lá na África, em que as reuniões duram por horas e horas e horas. Aqui no Brasil, uma reunião de culto normalmente costuma durar 2 horas. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso essa semana, eu lidei com essas questões primeiro, né? Então, de pesquisa, de entender um pouco melhor, mas um ponto que foi abordado me fez pensar bastante o que é a principal, qual é a principal intenção na hora de ser fiel a uma liturgia, ou na hora de estabelecer uma liturgia, ou até na hora de transformar uma liturgia, né? O que é que mais nos chama atenção, o que a gente quer, qual é o nosso alvo com liturgia. E primeiramente, fica claro, né? Quando a gente, se você já visitou várias igrejas, né, ou você pode até ouvir isso aqui e pensar que talvez a sua própria igreja acaba caindo nesse tipo de erro, que é da gente fazer liturgia pensando mais no conforto geral. Eu, assim, não queria logo de cara descrever isso como ruim logo de cara, tá? Tipo assim, não é de todo ruim que a gente pense no conforto das pessoas na hora de pensar na nossa liturgia. Mas é ruim quando isso é o principal, né? Por quê? Porque a liturgia e o culto devem girar em torno de uma coisa especificamente: o reconhecimento da glória de Deus, né? Se a gente pensa lá atrás, quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, Deus não deixa em momento nenhum de explicar para o povo como deviam ser as reuniões. Então, quando você vê Deus falando sobre, desde medida do tabernáculo, ou até antes disso, quando, por exemplo, é instituída a circuncisão, ou muitos outros elementos que vão vindo ao longo do tempo para poder explicar como deveria cultuar Deus, fica claro uma coisa, né? Deus deve, antes de tudo, ser aquele que tem a última palavra no tipo de reunião que teremos. Seja lá o que o povo quer,
Deus é quem precisa estar no centro dessa reunião. Ou seja, desde o Antigo Testamento e depois o que nós vemos das reuniões que vão surgindo no Novo Testamento e elas vão mudando, tem uma grande diferença entre o que o povo fazia no tabernáculo, o que o povo fazia no templo, o que o povo fazia nas casas já no Novo Testamento. Tem um ponto em comum, né? Tudo isso deve ser moldado pelo reconhecimento da glória de Deus. E aqui vem o ponto mais interessante que talvez vai conectar agora com o que você está vendo do título desse vídeo, que é adoração sempre teve a ver com o reconhecimento de quem Deus é e não das minhas particularidades. Quando uma igreja trata adoração e liturgia como algo que é muito mais moldado pelas individualidades das pessoas, a gente abre espaço para que o nosso conforto dite o que vai ser a nossa liturgia, o nosso culto, em vez de o caráter de Deus e os seus atributos demonstrados tanto pela palavra quanto, como Romanos 1 fala, né, pela criação, né? Deus se faz visível nas coisas que nós podemos experimentar do nosso dia, mas também numa reunião com alguns irmãos, também numa oração, no momento de adoração. E aqui vem um ponto que, cara, mudou muito a minha forma de enxergar a adoração. Teve uma parada que eu li uma vez, e, cara, não vou lembrar onde agora, mas é um trecho de um livro chamado A Body of Praise, que é tipo um corpo de louvor, e não lembro agora, cara, o nome do autor. Mas tá bom, não é nem por isso, não é nem indicação, porque eu só vi um trecho desse livro. Eita, alguém bateu a porta aqui no corredor bem forte. Não é indicação, não é nada, porque eu nem li esse livro completo, mas eu vi alguém postando um trechinho desse livro e me marcou pra caramba, cara. Porque o autor vai sugerir que quando a gente tá, por exemplo, no estádio de futebol, tá acontecendo a partida e a gente tá lá, ou então apoiando o time, ou então comemorando os gols, ou se entristecendo pelos gols, as nossas reações são todas ditadas pelo que acontece no campo. E mais ainda, as nossas interações são ditadas pelo que nós estamos contemplando, vendo no campo. Isso pode parecer muito simples, mas se você parar para pensar, isso mostra que nós estamos muito mais dispostos como corpo, como coletivo, tá? De responder a coisas que, poxa, são legais. Tá aqui alguém que gosta pra caramba de futebol, cara. Se você me conhece pessoalmente, tá vendo esse vídeo, você sabe que pra mim é muito maneiro futebol. Eu amo ir no estádio e tudo isso. Mas o ponto é que a gente consegue encher um estádio de pessoas que estão reunidas para responder ao que está acontecendo em campo. Ou até interagir com o que está acontecendo em campo, visando algo que vai estar em campo. Todo mundo, todos os olhos voltados para aquilo. E nesse momento, nós não deixamos que a última palavra seja a nossa individualidade. Pelo contrário, naquele lugar, a individualidade é o que menos vale. Eu sou capaz de abraçar pessoas que eu nem conheço, porque a minha individualidade fica de lado. Eu não tô me perguntando se a pessoa que tá do meu lado, ela se veste do jeito que eu gosto, ela se comporta do jeito que eu gosto, se as particularidades dela me agradam ou não me agradam. Toda a individualidade é deixada de lado naquele momento por uma resposta ao que está no centro. Eu que não costumo gritar, grito demais, né? Eu que talvez não seja muito de pular, pulo muito em comemoração a um gol. O que acontece? Nesse ambiente, nós prestamos culto. Eu sei que eu preciso fazer muitos disclaimers, tá bom? Eu não tô querendo dizer que ir no estádio de futebol é idolatria. Se for, meus irmãos, eu tô confessando meus pecados aqui agora, sou um baita idólatra se for assim. Não é isso que eu tô querendo dizer, tá bom? Tô querendo dizer que nós conseguimos responder a algo que não é um ambiente de culto ao Deus verdadeiro melhor do que nós fazemos quando nos reunimos em torno do Deus vivo e verdadeiro da palavra. Você entende que nós somos capazes de deixar nossa individualidade por algo que nós estamos contemplando no centro? Mas quando nós nos reunimos como igreja, muitas vezes nós fazemos dos nossos cultos e liturgias como algo que gira em torno de preservar a individualidade das pessoas. Posso estar falando difícil demais? Eu vou simplificar. A gente fica pensando como igreja como fazer para todo mundo que faz parte de uma comunidade não se incomodar com nada que aconteça num culto.
sabe? A gente deixa a personalidade das pessoas ditar o tipo de adoração que elas entregam para Deus. Então, assim, alguém se reúne para cantar louvores, vamos pensar em música, cantar louvores a Deus, e a gente está falando coisas magníficas, nós estamos falando sobre atributos eternos de Deus, e de repente as pessoas, elas deixam que a personalidade delas, se é alguém mais contido, dite o tipo de culto que elas vão levar. Então elas não levantam a voz, elas não levantam nem os braços e muitas vezes nem se põem de pé. Por quê? Eu não tô querendo aqui ditar o tipo de culto que tem que ser, mas eu tô querendo que a gente monte e talvez até mude as nossas liturgias pensando mais no que realmente deve estar no centro. A minha individualidade, a minha personalidade, o meu jeito de ser não pode ter a última palavra sobre o tipo de louvor que eu vou dar a Deus. Porque se for assim, o meu culto não é mais culto, ou é culto a alguma outra coisa, e talvez até a mim mesmo, mas não ao Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é cultuado de acordo com as individualidades das pessoas. O Deus da Bíblia não é cultuado de acordo com a personalidade das pessoas. O Deus da Bíblia é cultuado de acordo com o seu caráter e a sua glória revelada. Caraca, tá ficando quase uma pregação esse vídeo, né? Mas se você entendeu o que eu tô falando, você deve estar pensando junto comigo. Caraca, isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque até agora a gente pensa em práticas e em coisas que vão colocar na nossa reunião, que vão ajudar as pessoas a sempre serem preservadas nas suas individualidades, nos seus gostos, né? E isso reflete não só na liturgia, isso reflete no jeito que a gente está pensando igreja de todo jeito. Tipo, as pessoas estão procurando igrejas que têm escolinhas legais para os seus filhos, as pessoas estão procurando igrejas que têm a cor de parede que elas gostam, as pessoas estão procurando igrejas que têm o estilo musical que elas gostam, as pessoas estão procurando igrejas com pessoas que se vestem do jeito que elas gostam, as pessoas estão procurando igrejas que se parecem com os estereótipos de igrejas que elas veem no YouTube, no Instagram. Tudo isso porque o culto tem sido prestado às individualidades em vez do Deus verdadeiro. Quando o Deus verdadeiro vira o espetáculo, quando a glória do Deus vivo vira a verdadeira atração de um lugar, toda a liturgia e todo o culto servem a um único propósito, e o propósito é responder ao conhecimento de Deus. É por isso que num culto, desde o início, se a sua igreja costuma abrir com uma palavra, por exemplo, a leitura de um salmo, na igreja que eu congrego, por exemplo, a gente costuma abrir orando, fazendo uma oração simples, sem necessariamente fazer leitura de um salmo, mas uma oração simples que já emende com música e com adoração. Se a sua igreja faz assim ou faz de outra forma, o que está em jogo não é uma estrutura litúrgica, mas sim uma avaliação se o que tem no centro de tudo que estamos fazendo é de fato o conhecimento de Deus. Isso molda até o tipo de canção que a gente canta. Tem muitas igrejas que às vezes se reúnem para cantar e cantam mais sobre as suas particularidades do que sobre a glória de Deus. E às vezes a gente fica lá cantando o que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus já fez na minha vida, coisas assim, até que não, algumas delas podem até se encaixar com o tipo de conhecimento que nós estamos fazendo, se isso visa algum tipo de testemunho ou algo assim, eu não sei, mas o ponto é que muitas vezes tudo que a gente coloca nessas reuniões, nessas liturgias, tem mais a ver com a resposta que nós damos ao que a gente gosta, as nossas particularidades, e não ao conhecimento de Deus. Nesse ponto, até mesmo a palavra, a pregação, serve, né, ao centro da liturgia, que é que as pessoas possam conhecer mais o Deus revelado na Escritura para adorá-lo melhor. Toda a liturgia tem que girar em torno disso. Por quê, Vitor? Porque você gosta? Não, senão a gente cai no mesmo erro. Mas porque parece que é isso que a Bíblia entende sobre adoração, sobre culto e sobre liturgia. Responder ao conhecimento de Deus, não aos nossos gostos e particularidades. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei. Se você entendeu, comenta aí. Se você ficou com dúvida, comenta que eu posso estar respondendo nos comentários também. Se você gostou do vídeo, dá um like. Eu acho que esse é um vídeo bem legal para você compartilhar com alguém, você não acha? Compartilha com alguém e ajuda o canal a chegar em mais pessoas. E se você chegou aqui sem ser um inscrito do canal, se inscreve. E se você já se inscreveu, ativa o sininho para receber uma notificação aí toda vez que eu postar um vídeo, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!